A Hora da Verdade, com o jornalista Júnior Berilo. Olá, seja bem-vindo ao podcasting A Hora da Verdade. A Hora da Verdade, um podcasting a serviço da comunidade, a serviço da população. Um podcasting que traz para você informação, que traz para você entretenimento. Procuramos sempre falar de um tema que esteja em evidência, um tema da atualidade, né? E hoje o nosso tema não poderia ser outro. Hoje o nosso tema é a educação. E o episódio de hoje, ele vai se chamar, vamos denominar o nosso episódio de Respeito aos Profissionais da Educação. Respeito aos Profissionais da Educação é o tema do A Hora da Verdade de hoje, 15 de outubro de 2021. Vamos falar um pouco sobre essa profissão, sobre o professor. O dia 15 de outubro, né, o dia do professor, isso vem lá de 1948. Em 1948, a Antonieta Barros era uma deputada. Ela era negra, ela era filha de escravos. Antonieta Barros, ela instituiu o dia do professor lá em Santa Catarina. Em Santa Catarina, em outubro de 1948, Antonieta Barros criou o Dia do Professor, que lá em Santa Catarina, naquela ocasião, passou a ser um feriado estadual. Já em 1963, o João Goulart, o então presidente aqui do Brasil, tornou o dia 15 de outubro, o Dia do Professor, uma data nacional. Né? Não é feriado, deveria ser, né? Poderia ser, mas é uma data comemorativa, o Dia Nacional do Professor. E a Antonieta Barros, ela tinha ali, desde essa época, ela já lutava aí pelos professores, já brigava pela categoria. E no Brasil, o professor até hoje precisa de alguém para lutar por ele, precisa de alguém para brigar mais pelo professor. Hoje, vários governadores, o governador de São Paulo, por exemplo, fez um evento lá no Memorial da América Latina, onde ele deu um abono para os professores, mas a gente entende que não precisa estar lá para você saber, você não precisa ser professor. Eu não sou professor, mas tenho um respeito, tenho muitos amigos professores, estou rodeado de professores. E isso, no caso de hoje do governo de São Paulo, foi politicagem, é um abono visando as eleições do ano que vem. O professor, a APUESP aqui em São Paulo, ela briga todos os dias, a APUESP está numa luta constante aí para os professores terem mais valor. E falando em valor do professor, aqui no Brasil, o professor ele não fatura mais, ele não recebe de salário mais que 40 mil reais por ano, né? O professor, a maioria dos professores, os que eu converso, por exemplo, recebem aí 2.500 reais por mês, 3.000 reais por mês. Se a gente colocar isso vezes 12, chega aí a esse valor aí, em torno de 40 mil reais, 42 mil reais por ano o salário de um professor, em torno de 2.500 a 3.000 reais por mês, né? Você, professor que está nos ouvindo, pode até nos dar aí uma referência depois. Então, no Brasil, o salário do professor é péssimo, o professor ganha muito mal no Brasil. Para você ter uma ideia, em Luxemburgo, o professor tem um salário de 8.150 dólares por mês, 8.150 dólares por mês, que dá 44 mil, com dólar de hoje, a R$ 5,46, dá 44.500 reais por mês o salário de um professor em Luxemburgo. Na Suíça, o professor recebe 5 mil, na Suíça o salário do professor é 5.737 dólares, 5.737 dólares vezes R$ 5,46. Então, na Suíça, o salário do professor é R$ 31.324 reais por mês. E por aí vai. Na Alemanha é nessa faixa também de 30 mil reais por mês. Na Dinamarca, 4.410 dólares por mês, o que dá aí em torno de 20 e poucos mil reais, 25 mil reais por mês. E a Coreia do Sul, 4 mil dólares por mês. 4 mil dólares por mês é o salário do professor na Coreia do Sul. No Brasil, o professor ganha muito mal. E hoje eu quero aproveitar esse espaço para reivindicar aqui, alô deputados, alô senadores, alô governadores, vereadores, né? O vereador que faz a legislação do município. Vamos valorizar mais o professor, vamos dar para o professor mais condições de trabalho, vamos dar para o professor condições dele fazer mais cursos, dele se aprimorar, porque é o professor, ele que nos faz hoje. O que seria de nós? Não teríamos jornalistas, não teríamos engenheiros, não teríamos médicos, não teríamos outros professores, né? O professor, ele forma todas as profissões. E falando sobre isso, né? Falando sobre desvalorização, o professor tem que ser valorizado, né? O nosso tema
é justamente esse: respeito aos profissionais da educação. Então, respeito e valor. Você, aluno, respeite o seu professor. Você, governante, melhore as condições de trabalho de um professor, porque é inadmissível num país como o nosso um deputado ganhar de salário. O salário de um deputado hoje é mais de 30 mil reais, é 33.763 reais, 33.763 reais é o salário de um deputado. Juntando outras benesses que eles recebem, né? Auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio combustível, auxílio isso, auxílio aquilo, valor, cota de gráfica, ajuda de custo, um deputado ganha aí mais de 100 mil reais mês, quando isso deveria ser um salário de um professor, né? O professor deveria ter um salário digno. Isso para mim é mediocridade, né? Mediocridade um deputado ganhar 100 mil reais, um professor ganhar 100 mil reais mês, um deputado, e um professor ganhar 3 mil mês. O professor não ganha nem esse salário que o deputado ganha no mês, o professor não ganha num ano, né? E o professor deveria ter esse mínimo de reconhecimento aqui no nosso país, né? O professor que é tão, como eu disse, na sala de aula, muitas vezes ele sofre agressão dos alunos, de respeito dos alunos, muitas vezes até o pai acaba apoiando, né? Um filho que briga com o professor, né? Um absurdo também. Mas vamos lá, não vou generalizar. Então hoje eu quero falar sobre isso, e para fechar aqui, né? Não dá para ir muito longo no assunto, o tempo é curto. Um professor, eu vou lembrar aqui da minha história, né? Minha primeira professora foi uma professora, eu entrei no pré-escolar, professora Vera, né? Professora Vera, até hoje eu tenho contato com a professora Vera, né? Há poucos anos eu reencontrei ela nas redes sociais, converso às vezes com ela na rede social, ela sempre curte lá minhas postagens. Foi minha primeira professora. Depois disso, eu tive outras professoras que foram marcantes. Eu tive uma professora que chamou a Aide Pereira Teles, né? A dona Aide, a famosa dona Aide. A professora dona Aide, ela foi um aprendizado total. Eu não era muito bagunceiro, mas eu estudei em salas bagunceiras, em turmas bagunceiras, né? E a professora Aide, uma vez ela chegou na sala de aula e ela falou assim: escuta aqui, meus filhinhos, meus bonitinhos, eu vim aqui para dar aula. Se eu der aula ou não der, eu ganho o meu salário, que é pouco, que é baixo, mas eu ganho o meu salário. E vocês estão aqui para quê? Vocês estão aqui para aprender, e eu estou aqui para ensinar. Se vocês não querem aprender, eu vou embora. Ela deu uma lição de moral na sala de aula, e desse dia em diante todo mundo passou a prestar mais atenção na aula dela, né? Dona Aide, até hoje, eu não tenho muito contato com ela, mas eu sei que ela foi diretora da escola depois. Inclusive tem uma outra história dela interessante, né? A escola passou por uma reforma e construíram um anfiteatro na escola. A escola tinha o apelido de Verdão, o Colégio Verdão, e construíram um anfiteatro. E a Aide falou assim: olha, esse anfiteatro vai ter que ter o meu nome, vocês vão ter que pôr aí a placa de inauguração, Anfiteatro Aide Pereira Teles, porque eu não quero que ninguém, depois que eu morrer, me homenageie, não, tem que me homenagear em vida. E foi feito isso, a escola colocou o nome desse anfiteatro, Aide Pereira Teles, em homenagem a ela. Eu tive outras professoras, tive uma querida professora Maria Luísa, né? Eu fui reprovado na quarta série. Na quarta série eu estudava, era uma professora chamada Neide. A professora Neide teve problema de saúde, ela tirou licença e viu a professora Fabiana. Naquela época, essa professora Fabiana, ela devia ter uns 22 anos. Então a sala queria bagunçar, queria brigar. A professora não tinha muito controle, né? A Fabiana, mas ela segurou ali, e acabou que depois de 3, 4 meses a Neide voltou, e eu não estava no ritmo ali dos outros alunos. Eu estava escrevendo maiúsculo com minúsculo, e eu repeti a quarta série. E aí eu fiz a quarta série de novo, e quando eu refiz a quarta série foi a professora Maria Luísa. E a Maria Luísa foi uma super professora, me ensinou muito. Eu não tenho contato com a Maria Luísa, mas foi uma professora muito importante. Tive também outras professoras, teve lá na escola onde eu estudava, tinha uma professora que chamava Nilza, era uma professora que colocava moral também na sala de aula. Teve uma professora que até o nome dela já é meio... Maria do Socorro. Ela entrava na sala de aula, todo mundo pedia socorro, porque a Maria do Socorro, ela tinha uma régua de ferro na época, que se o aluno não fosse bem, se o aluno começasse a bagunçar, ela ia com aquela régua de ferro e dava em cima da carteira, né? Hoje isso, coitada, se fosse hoje ela ia ser processada, se fosse hoje, coitada dessa professora. Mas foi uma super professora também, a escola toda gostava dela, a professora Maria do Socorro. Tive outros professores, professor Ivan Cação, que foi um professor. Ivan Cação hoje ele trabalha aqui, ele tem um comércio, ele não está dando aula, se eu não me engano, ele já teve banca de jornal. Parece que hoje a família dele mexe com um restaurante em Osasco, né? Professor Ivan Cação foi um outro professor também, professor de educação física. Teve o professor Maurício, né? Na época o professor Maurício, quando eu optei pelo jornalismo, ele foi um dos professores que sempre me incentivava ali,
fizemos alguns trabalhos na escola com gravação de vídeos ali, no pré-escolar, professor Maurício, pré-escolar não, no segundo ano do segundo grau, e é por aí. Foram vários professores, né, várias lembranças que eu tenho tenho várias lembranças, né? Uma vez os professores da escola, a gente foi para uma excursão, nós íamos pro programa do Sérgio Malandro lá no SBT, então ficamos todos ansiosos para ir para esse dia do programa, gravação do programa Hora do Capeta, era lá na Vila Guilherme, e aí a gente pegou, nós os alunos, né, nós entramos no ônibus, o ônibus saiu, todo mundo alegre indo pro SBT, no meio do caminho começou a chover, inundou lá a Rua Santa Veloso, lá a Vila Guilherme, inundou lá o SBT, e ninguém conseguiu chegar, a gente voltou frustrado para casa e a professora, calma, vocês vão ir, foi lembranças boas, né? Ir pro Play Center com a excursão da escola era emocionante, foram vários momentos, os professores que ao longo da minha vida eu tive, um abraço a todos e meu respeito aos professores. E você que está nos ouvindo, você que está acompanhando esse episódio do A Hora da Verdade, qual lembrança que você tem da sua escola, dos seus professores? Quero também aqui mandar um abraço a todos da minha família tem vários professores, né? Tias professoras, primas professoras, não vou nomear aqui, porque senão são muitas e uma vai achar ruim, você não falou de mim, você não falou de mim. Então, um abraço a todos os professores e professoras que eu tenho na minha família, aqui em São Paulo, em Minas Gerais, professores do rádio, a todos os professores, o meu forte abraço e respeito a vocês. Se precisarem de mim, estou aqui para servir vocês, professores. Professor merece respeito, professor merece dignidade, né? Já estão perguntando aí já. É político? Não sou político, não vou ser político, não tenho essa pretensão por enquanto. Não tenho. Mas o que eu puder fazer com a minha voz, com o meu trabalho, jornalisticamente, o que eu puder fazer para defender você, professor, eu estou aqui. O professor merece respeito, o professor merece dignidade, respeito aos profissionais da educação. A data 15 de outubro é o dia do professor, mas também a escola, a educação, ela não funciona só com o professor, tem todo um conjunto, né? Tem o diretor da escola, tem a merendeira, tem o faxineiro da escola, tem lá também o monitor de alunos, todos vocês são importantes, toda a categoria da educação é importante. Então, feliz dia do professor e parabéns a todos da educação, parabéns a todos que estão envolvidos com a educação. Júnior Berilo, podcast A Hora da Verdade. A Hora da Verdade, com o jornalista Júnior Berilo.